De acordo com pesquisa realizada pela Serasa, 67% dos brasileiros já sofreram algum tipo de problema mental. De acordo com a Serasa também, 55% dos entrevistados dizem que esses problemas têm relação com a saúde financeira. E mais, um estudo da OMS descobriu que 30% da população mundial já sofreu algum tipo de estresse financeiro. Essa é uma questão que a gente não gosta de falar, mas é um problema que a gente tem que tratar. Bem-vindos ao Bora Chegar Lá! Eu sou Luísa Porto, especialista em Previdência, e esse é o nosso canal sobre longevidade, previdência e saúde financeira. Oi, gente, eu sou a Marcela, me especializei em gerontologia e a gente vai ajudar você a entender como planejar melhor o seu futuro com mais segurança. E hoje o tema é finanças e saúde mental. Não sei se você já percebeu, né, Luísa, mas eu tenho percebido nas nossas conversas com as pessoas por aí, cada vez mais a necessidade da gente falar sobre esse assunto, né, entender melhor o que é esse estresse financeiro e como que ele vem impactando as vidas da gente. Isso é uma questão que tem sido generalizada, eu tenho visto muitos estudos, matérias de jornal, muitas pessoas comentando sobre isso, né? E a intenção nesse vídeo é exatamente a gente buscar te ajudar a entender o que é essa relação entre o dinheiro e as nossas emoções. Porque as nossas emoções em relação ao dinheiro é somente uma parte da saúde mental. E é isso que a gente propõe hoje para pensar aqui. E a nossa experiência com preparação para aposentadoria tem demonstrado que essa fatia de estresse em relação ao dinheiro é uma fatia muito grande, não é verdade? Marcela, as pesquisas comprovam que assuntos não resolvidos acabam gerando depressão, ansiedade. Tudo isso são considerados distúrbios financeiros. Uhum. Os distúrbios financeiros, eles são questões que são iniciadas lá atrás, mas que impactam a nossa vida atualmente, gerando justamente esse tipo de problema com relação à saúde mental. Então, esses assuntos mal resolvidos ou não resolvidos, ou então que ainda não foram tratados, eles acabam prejudicando a nossa vida cotidianamente. Eu Certo. vou te dar um exemplo. No livro que se chama A Mente Acima do Dinheiro, a gente tem um exemplo da Stephanie. Certo. Nós duas lemos esse livro aqui, Sim, então se eu errar alguma coisa do caso da Stephanie, tu me lembra. tá bom. Mas a Stephanie, ela vivia em uma situação onde ela tinha uma situação econômica boa, a família dela era ali de classe média alta, só que ao mesmo tempo tinham gastos supérfluos na vida dela, né? Então Uhum. ela via que apesar da mãe dela dizer que ela não tinha dinheiro para nada, na casa dela nunca faltavam roupas novas, aparelhos eletrônicos novos. Sim, Tudo isso fez com que essa criança ficasse com um distúrbio financeiro, porque ela começou a não entender o que era prioridade. Bom, verdade. já que eu não tenho dinheiro para nada, mas então eu tenho dinheiro para uma roupa nova. Então quer dizer que roupa nova é uma prioridade, Uhum. né? Então esse distúrbio financeiro na Stephanie fez com que, quando ela ficasse mais velha, ela tivesse problemas com relação à sua saúde financeira. E problemas em que sentido? Ela relata no livro que ela teve aí uma necessidade de precisar contribuir para a aposentadoria dela. Ela Só que estava pensando no planejamento dela, né? perfeito. E como ela era autônoma, dependia dela exclusivamente pagar ali a contribuição para a aposentadoria. Sim. Então, todo mês ela fazia um cheque ali para a aposentadoria dela, né, Uhum. um boleto, mas não pagava, não enviava, justamente porque ela sempre achava que ela não ia ter dinheiro, que o caixa da empresa dela não ia ser possível por causa disso. Sim. Justamente porque ela ficou ali confusa com relação ao que é a prioridade, né? Se é o caixa, o cash flow ali da minha empresa, ou se é o meu investimento para aposentadoria. A história da Stephanie, ela traz para a gente um exemplo de situação em que a gente tem uma dificuldade na relação com o dinheiro. Então, aqui a gente vai conseguir perceber um pouco dessa relação do dinheiro com as nossas emoções, né? Então, essa situação em que ela aprendeu com os pais como se relacionar com o dinheiro, que na verdade ela aprendeu de uma forma meio descoordenada, né? A gente chama de flashpoints financeiros, que é como a gente vai moldando a nossa percepção das nossas emoções em relação ao dinheiro. Esses flashpoints financeiros, eles vão nos acompanhando ao longo da vida, e aí eles vão formando uma marca tão forte na gente, que eles acabam, fazendo com que a gente construa mesmo essa percepção do que é o dinheiro na vida adulta. Se a gente não se perceber com essa situação e não conseguir conhecer quais são as nossas dificuldades financeiras nesse sentido, como é a nossa relação do dinheiro,
com as nossas emoções, a gente vai repetir aqueles padrões. E nesses padrões, os autores eles colocam que existem 5 principais, tá? Então, cada vez que a gente foca nesses padrões, é como se a gente tivesse um potencial autodestrutivo. E aí a gente acaba incorrendo em erros recorrentes. Esses padrões, eles são a fome, a ira, o medo, a solidão e também o cansaço. Então, quanto mais a gente experiencia esses padrões, a gente tem esse potencial de se envolver em comportamentos destrutivos, tá? Mas aí, no caso dessa nossa personagem, o que aconteceu com ela naquela preparação para a aposentadoria? Só relembrando aqui para a gente ver como que ela conseguiu lidar com isso. Ela tinha dificuldade de fazer os aportes lá para a Sim. aposentadoria dela, né? E aí, o que que ela precisou perceber? Qual era o gatilho que fazia com que ela não conseguisse superar aquela dificuldade? O gatilho dela era exatamente o medo, porque ela tinha o medo de não ter o recurso suficiente para que ela pudesse lá na frente, financiar a aposentadoria dela sem que o presente dela tivesse prejudicado, né? No caso, a empresa dela ficasse prejudicada. Então, quando ela conseguiu perceber esse gatilho negativo, que é o medo, ela conseguiu primeiro conhecer o que ela precisava fazer, aí ela teve a possibilidade de conseguir tomar uma atitude diferente daquilo. A gente sabe, claro, que isso exige um esforço emocional e uma disposição muito grande, né, Luísa? E a gente precisa ter também essa disposição do autoconhecimento. Mas os resultados, eles são super encorajadores, porque eles fazem com que a gente, em superando aquilo, consiga ter uma relação emocional melhor, sofra menos, reduz o estresse financeiro, a ansiedade, a depressão, e isso realmente faz com que a gente se motive a ter um pouco mais de preocupação com essa realidade, né? Essas pesquisas que nós falamos logo no começo, elas revelam que problemas financeiros acarretam problemas mentais, como a ansiedade, por exemplo, né? Sim, Então, se você tem um boleto para pagar e não consegue, sabe que não está conseguindo guardar para aposentadoria também, né? É algo que você fica preocupado ali. Então, a ideia realmente é a gente começar a pensar sobre o assunto, porque já é um grande começo. Começar a pensar sobre como a saúde financeira influi na saúde mental é algo muito importante. E também como que a minha saúde mental pode estar boa para eu conseguir aplicar conceitos de educação financeira, né? isso Os mesmo. autores, logo no começo do livro, eles falam justamente isso, que muitas vezes a educação financeira, ela não é uma questão de matemática, É verdade. né? Apesar de que eu gostaria de fazer um recorte aqui, porque num país extremamente desigual que a gente vive, eu acredito que sim, a matemática ela é um problema. Eu acho que as pessoas realmente têm problema de fazer orçamento pessoal Sim, ali, lidar com planilha, ou então realmente fazer conta no papel e tal. O letramento financeiro eu acho que ainda é muito insuficiente. sim. Mas, partindo do princípio de pessoas ali que não têm problemas com matemática básica, que conseguem fazer isso, a questão passa mais a ser uma questão, psicológica, né, De então como se comporta, né, diante do dinheiro. exatamente, e como que esses flashpoints que tu falaste logo no Uhum. começo, né, como que esses insights do passado trazem para a gente uma realidade diferente. Sim, é verdade. E a gente precisa pensar, assim, que um esforço emocional ele é grande, né, porque ele demanda a gente se olhar primeiro. Mas também existem algumas dicas práticas, né, Luísa, que a gente pode dar para o pessoal que está assistindo a gente hoje aqui. Exatamente. Tu sabias que tem uma pesquisa que fala que 75% dos brasileiros não sabe quanto que precisam gastar para aposentadoria? Eu acho que eu estou nessa estatística aí, que eu ainda não parei para pensar tanto sobre isso, nesse sentido. Algumas dicas para que a gente consiga livrar aí, ficar mais tranquilo com relação a essas questões relacionadas à aposentadoria. Uma delas é saber quando é que eu vou me aposentar, e a gente já começou a falar sobre isso no último vídeo. Isso. Então é importante eu saber a projeção de idade que eu vou me aposentar, para saber quanto tempo eu vou ficar aportando dinheiro ali para a minha previdência. Se eu estou mais perto, eu vou ter que ter um plano mais emergencial. Se Sim. eu estou mais longe, eu posso fazer alguns aportes menores, pensando em aumentar esses aportes no futuro. Uhum. O segundo ponto é saber quanto que eu preciso para minha aposentadoria. Verdade. Então, este cálculo básico é uma coisa que a gente tem que partir de agora. Então, quanto que eu vou precisar na aposentadoria? A gente pode partir desse cálculo pensando no nosso orçamento atual e ir projetando e aumentando isso ao longo da vida. Então, hoje eu preciso de X para um plano de saúde, X para o meu aluguel, Sim. X para a conta de luz, telefone. Então, hoje eu precisaria para me aposentar de quanto? Agora, este valor ele vai sendo calculado, vai sendo recalculado rota, como a gente sempre fala aqui. Então, esse valor que você precisa para aposentadoria, por exemplo, se ao longo da tua trajetória
trajetória você compra um imóvel, o aluguel já não faz mais parte daquele valor. Verdade, Né? verdade. Então aí eu vou ter que acrescentar outros valores, que é sempre importante a gente pensar, como por exemplo, medicamentos, um Sim, plano de saúde mais caro, que a gente sabe que fica mais caro quando na velhice, sim. né? E algum tipo de reforma que eu preciso fazer na minha casa para adaptar. Então, duas dicas aqui é saber quando eu vou me aposentar, para saber justamente quanto tempo eu vou ter de aporte para fazer, e a segunda dica é justamente saber quanto eu vou precisar. O valor que eu vou precisar lá na frente são os valores de aporte que eu vou fazendo até o momento da aposentadoria. Eu acho que é para a gente ter um pouco de ideia também sobre quanto lá na frente a gente vai precisar, por que não hoje a gente não conversa com uma pessoa que já se aposentou e vê mais ou menos, né, quais são os seus gastos, como ele organiza o seu orçamento. É claro que depois, quando chegar a nossa vez, vai ter um pouco de diferença, mas já a partir daí a gente já começa a ter uma ideia de como se organizar nesse sentido, né? Perfeito. E aí a gente tem muitas coisas para falar sobre esse assunto. A ideia hoje do nosso episódio é falar exatamente sobre a relação emocional com o dinheiro, como é que a gente lida com as nossas emoções e com o dinheiro. E aí, para a gente conseguir não entrar, ou se a gente está nessa estatística do estresse financeiro que foi falado no começo do episódio, para a gente conseguir sair disso e reduzir uma fatia do nosso estresse no sentido geral, né? O brasileiro, ele acompanha, infelizmente, uma realidade que é uma realidade mundial, que é o aumento da ansiedade, e tem, a gente vai falar também mais para frente, Luiz, aqui, que as pessoas que não se preparam para a aposentadoria, eles infelizmente podem incorrer numa estatística negativa em relação à depressão, por exemplo, né? Pode aumentar em 40% a depressão daqueles que não se preparam para a aposentadoria. Então a gente tem que ficar alerta com isso e eu espero que essas dicas estejam ajudando nesse sentido. Eu queria ressaltar que você não está sozinho. A maioria das pessoas do nosso país, infelizmente, estão endividadas, Sim, estão realmente passando por uma crise e uma situação financeira difícil. Então, você não está sozinho. Converse com seus colegas, sim. converse com a sua família, converse com pessoas com quem você confia, para saber que você não está sozinho. Muitas pessoas estão passando por essa situação e não vale a pena a gente ficar criando algum tipo de pensamento destrutivo com relação a isso, ao invés de começar a criar habilidades aí, né? Se você está dentro da estatística e se você se reconhece com algum distúrbio financeiro, é importante procurar a ajuda de um profissional. Sim, é Tá? verdade. Ufa, muita coisa a gente falou hoje aqui, não foi? Sobre essa questão da educação financeira, da relação que a gente tem com o dinheiro. E esse foi só o começo, né? A gente precisa primeiro entender como se originaram as nossas emoções em relação ao dinheiro, para depois a gente conseguir ir implementando algumas mudanças no dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, dá sugestão de outros temas que a gente pode vir tratar. Se inscreve no canal, porque é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade. Então, vamos pensar na nossa preparação para a aposentadoria, pensando em saúde financeira, mas também pensando em saúde mental. Bora chegar lá?